Vamos falar agora de polifonia e unissom. São mais parâmetros aqui do master. O que a polifonia dita? Ela vai ditar a quantidade de notas máximas que podem ser tocadas em conjunto. Por exemplo, vou diminuir aqui a quantidade de vozes para 1. Então agora eu só posso apertar uma nota por vez. Eu apertei aqui um Lá. Se eu apertar o Dó, ele vai meio que parar a anterior. Ele não deixa tocar duas notas ao mesmo tempo, ele não cria um acorde. Se eu botar duas vozes, agora sim eu posso criar um acorde. Mas se eu for tocar 3 notas, sempre uma vai deixar de ser tocada. Se eu mudar agora para 3 vozes, eu posso tocar 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas ao mesmo tempo e assim por diante. O mono, o que ele vai fazer? Ele vai forçar para a gente trabalhar em mono. Então, se eu apertar aqui mono, ele vai trabalhar com aqueles antigos sintetizadores, ou muitas vezes quando a gente for construir baixos, a gente vai com certeza usar o mono até para poder usar o portamento. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas no mono, então, a gente não pode tocar duas teclas ao mesmo tempo. É uma ou outra, independente da quantidade de vozes que a gente tem aqui em cima. Eu vou desligar ele por enquanto. Na sequência aqui a gente tem voices. O que vai acontecer aqui? A gente tem 6 vozes disponíveis. Se eu apertar 3 teclas ao mesmo tempo, o que elas vão fazer? Cada uma dessas 3 teclas vai ter essa força de 2 vozes. Então se eu diminuir aqui 1, eu vou ter basicamente como se fosse a metade do volume. Aqui eu tenho agora mais força, mas se eu aumentar agora a quantidade de vozes, não vai adiantar. Eu vou continuar usando só 2 por tecla, porque eu tenho basicamente, eu tenho 6 vozes disponíveis, mas como eu estou apertando 3 teclas e eu vou usar aqui 3 vozes, eu precisaria de 9 vozes para poder reproduzir todas essas. Então até se eu aumentar daqui para cá, não faz muita diferença, mas se eu tiver mais vozes disponíveis, agora eu vou ter esse ganho de volume. Então uma coisa acaba dependendo do outro. O ideal aqui é sempre usar múltiplos de 4. Então, por exemplo, 16 e 4, vai até poder otimizar um pouco o processamento. Até estou usando relativamente bastante, aqui entre 6 e 7% do processamento do meu computador, só para estar gerando esse timbre aqui. Mas vocês perceberam como deu realmente bem mais peso para ele. Muitas vezes a gente vai criando aí praticamente qualquer som, a gente vai vir aqui, vai sempre aumentar a quantidade de vozes, também tanto na polifonia quanto no unissom. O dynamic, ele vai fazer, só vai funcionar quando a gente tiver poucas vozes, tiverem vozes faltando aqui para a gente poder reproduzir. Então se ele estiver desligado, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, aqui 4 vozes disponíveis com 2 voices no unissom. Se eu apertar 2 teclas, já estou usando todas disponíveis. Se eu apertar uma terceira nota, eu vou acabar meio que roubando da anterior. A anterior vai deixar de tocar. E se o Dynamic estiver ligado, ele vai meio que dinamicamente dividir a quantidade de vozes disponíveis. Então assim, até se o Dynamic está desligado, vocês estão vendo o teclado ali embaixo, eu estou apertando 3 notas aqui no meu controlador MIDI, mas só 2 tocam. Se o Dynamic estiver ligado, ele tem mais força individualmente cada uma das notas, mas ele divide a quantidade de vozes. Até, posso apertar até 4 notas ao mesmo tempo. O Dynamic desligado, eu tento apertar aqui 4 notas, mas ele deixa só eu apertar 2 ao mesmo tempo. Na sequência eu tenho o detune. O que o detune faz? Ele faz um certo efeito de coros, que dá uma certa encorpada nos sons, sempre nas vozes aqui a mais. Então se ele estiver para baixo, as 2 vozes disponíveis com as 2 teclas que eu estou tocando estão tocando praticamente iguais. Aqui ele vai adicionando esse detune na segunda voz, que gera esse efeito de coros. Pode ser bem interessante aqui, algumas quantidades menores. O pan, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa quantidade de vozes que a gente tem e vai espalhar no estéreo. Até adoro, ele acaba abrindo muito a dimensão dos sons. Acredito que vocês estão percebendo, 100, como ele é bem fechado em mono, aqui ele é bem maior. Vamos até exagerar aqui um pouco, botar uma polifonia de 16 com 8 de unissom.
Então você consegue sentir aqui essa separação aqui bem grande. Então esse aqui é o polifonia e unissom, muito importante, como eu falei para vocês, para realmente dar aquela encorpada nos sons quando você estiver trabalhando aqui praticamente com qualquer tipo de timbre.